A graça e paz de Jesus a você, a sua casa, a sua família, nesse dia, nesse primeiro domingo de 2021. Então, feliz ano novo para você, que de fato esse ano seja um ano diferente para todos nós, né? No domingo passado, falamos sobre a expectativa pelo novo de Deus nas nossas vidas. E essa continua sendo a minha oração para mim, para a minha família, mas também para você, para a sua família, para a nossa comunidade. Que o novo de Deus venha e que essa novidade de Deus venha trazer mudança, transformação no nosso coração. Um novo ano, e quando nós nos deparamos com esse misterioso ano que está diante de nós agora, com as suas cortinas todas fechadas, de maneira que nós não conseguimos nem ao menos imaginar o que nos aguarda, o que virá acontecer conosco, com os nossos familiares, com os nossos amigos. É um ano que nos assusta, porque ele sucede um ano que foi um ano muito difícil, que foi o ano de 2020, perdão. E nos assusta essa nossa... O que nos deixa assustado é a nossa incapacidade de enxergar qualquer coisa que está lá no tempo que nós não alcançamos hoje, que está além de hoje, que está amanhã. Essa nossa incapacidade de enxergar o amanhã é algo que nos assusta, é algo que nos causa medo. E é natural que seja assim, e é importante que seja assim, que nós não consigamos enxergar o que está lá, para que o nosso coração não fique ansioso, não fique preocupado, mas também e principalmente para que nós consigamos descansar nos cuidados de Deus, para que nós consigamos aprender sobre como é ser cuidado por Deus, como é desfrutar do seu cuidado. E no ano que passou, todos nós, por motivos diferentes, em momentos diferentes, todos nós tivemos os nossos momentos de maior angústia, de maior preocupação. E esses momentos, eles costumam nos colocar de joelhos. Esses momentos onde nós percebemos que a nossa absoluta vulnerabilidade fica exposta, ou seja, a nossa incapacidade de conduzir a nossa vida fica evidente diante dos nossos olhos, é nesse momento que nós nos colocamos de joelhos. Cada um de nós, por seus próprios motivos, cada um de nós em tempos diferentes, mas são nesses momentos que nós nos ajoelhamos diante de Deus e clamamos pelo seu socorro. E há um texto do apóstolo Paulo, e esse é o texto dessa noite, que está na carta aos Efésios capítulo 3, quero que você abra sua Bíblia aí na sua casa, ou conecte aí ligue o seu smartphone, o seu tablet, para que nós consigamos meditar juntos nesse texto. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Como foi domingo passado, no nosso último culto de 2020, hoje nós também contaremos com a leitura da nossa querida irmã Sueli. Ela vai ler o texto para nós e nós vamos ouvir agora essa leitura. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos,
conforme o seu poder, que opera em nós. A Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. 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 Senhor, Deus nosso Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por esse novo ano que o Senhor coloca diante de nós, esse novo ano que o Senhor nos permite caminhar, iniciar os nossos passos, iniciar a nossa caminhada nesse novo ano que o Senhor nos deu. Te louvamos por isso, te agradecemos por isso. E, Senhor, conduza-nos nesse tempo em que nós paramos a nossa atenção, concentramos a nossa atenção em meditar na Tua palavra, em discernir da Tua vontade para nós. Fala conosco, fala com todos e cada um de nós, para a glória do Teu nome e para o nosso bem. Amém, amém, amém. O que é que te coloca de joelhos? Ou o que é que te colocou de joelhos ao longo do último ano? Quais foram as situações que fizeram você cair no chão da sua casa, no seu quarto, se ajoelhar diante de Deus e clamar pelo socorro dEle? Quais foram os momentos que você se percebeu desesperado, os momentos que você se percebeu angustiado, perdido, aflito, e você entendeu que a atitude que deveria ser tomada naquele momento era se prostrar de joelhos diante de Deus? Quais foram esses momentos? E como você imagina que serão as próximas vezes que você se colocar de joelhos diante de Deus? Aqui, acabamos de ler, junto com a irmã Sueli, está a segunda oração do apóstolo Paulo nessa carta aos Efésios. Pela segunda vez ele ora. A primeira oração, lá no capítulo 1 de Efésios, é uma oração direcionada ao conhecimento, a conhecer a Deus, a conhecer os atributos de Deus. Já essa outra oração aqui, ela está relacionada à expectativa de ser verdadeiramente um cristão, de ser um discípulo de Jesus, de fincar as suas raízes no amor de Deus. Uma oração, a primeira do apóstolo Paulo, é essa oração sobre conhecer, e a outra oração é sobre ser e viver o amor de Deus. E é importante nós nos lembrarmos quais foram as situações que nos colocaram de joelhos ao longo do último ano. Porque nesse texto que nós acabamos de ler, nós percebemos que há ensinamentos muito profundos do apóstolo Paulo sobre os motivos pelos quais ele se colocou de joelhos. Aliás, é interessante porque na Bíblia Sagrada não há uma ordenança sobre a forma física, a sua posição física correta de como orar. Tem relatos de pessoas orando em pés. Aliás, os judeus tinham muito esse costume nessa época, e talvez o apóstolo Paulo estava fazendo um contraponto a essa maneira dos judeus orarem sempre em pés, nas sinagogas, em praças, mas não há uma determinação bíblica sobre como você deve estar. Qual é a posição que você deve estar quando você vai orar? Se é em pé, se é sentado, deitado, não há. Mas toda vez que nós nos colocamos de joelhos, o que há é um sinal de reverência ao Senhor. É um sinal de completa submissão ao Senhor e de completa compreensão de que nós nada somos e dele tudo precisamos. E quando nós entendemos que nós precisamos de Deus e que nós nada temos e que tudo que temos é dele, vem do Pai de toda boa dádiva, nós nos colocamos em joelhos, de joelhos, reconhecendo a nossa pequenez diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, do Deus que tudo pode, do Deus que governa, do Deus que
que cria, do Deus que traz a existir aquilo que não existe. Então, quando eu e você nos colocamos de joelhos, independente da situação, independente do motivo, o que nós estamos comunicando é que nós estamos entendendo que não há nada que nós consigamos fazer pelas nossas próprias mãos. Então, é necessário que Deus venha com o seu poder. E aí nós assumimos que nós não temos poder, que nós somos pequenos, que nós somos fracos, que nós somos incapazes, mas que o Deus Todo-Poderoso, Deus que tudo pode, esse Deus vem e nos socorre. Mas o que é que nos coloca de joelhos? O que é que faz que nós nos dobremos diante do Senhor? São as enfermidades? São as dificuldades financeiras? É a angústia da nossa alma? É um período de depressão? É um período de sensação de ter sido abandonado? É um período onde nós não conseguimos enxergar e ouvir a Deus agindo, ouvir a voz de Deus falando conosco? Que é que nos coloca de joelhos? E aí, a pergunta que eu me fiz lendo esse texto é: por que o apóstolo Paulo diz isso? Por que é que ele ora? Por que é que ele ora? Quais são as petições do apóstolo Paulo nesse texto à igreja de Éfeso, quando ele decide escrever que estava de joelhos, orando? 4 coisas. A primeira, nós vemos ali no verso de número 16, o apóstolo Paulo, depois de dizer que se ajoelha diante do Pai, ele diz que ora para que seja fortalecido. O apóstolo Paulo ora para que seja fortalecido, para que o Senhor o fortaleça, para que o Senhor coloque sobre ele uma nova força, um novo ânimo, uma nova vida, para ser fortalecido. Então, quando nós vamos nos ajoelhar e vamos orar diante de Deus e vamos clamar, nós oramos primeiro, pelo menos é o que nós podemos aprender aqui nesse texto, para sermos fortalecidos. E sabe de uma boa notícia? O inimigo das nossas almas, o diabo, ele pode fazer muitas coisas. Ele pode nos ferir, ele pode nos causar angústia, medo, ele pode fazer muita coisa. Mas tem uma coisa que ele não pode fazer. Tem uma coisa que o diabo é incapaz de fazer. O diabo é incapaz de te impedir de orar. Vou repetir. O diabo é incapaz de te impedir de orar. Não importa a angústia que está batendo a sua alma, não é a respeito da sua dor simplesmente, mas é assim, você está diante de Deus. E o diabo nada pode fazer para calar os teus lábios diante de Deus. Você pode, você deve orar. E o diabo, por mais que ele tentar te atrapalhar, te ferir, te desanimar, o que ele não consegue fazer é calar a sua boca. Ele não consegue. Porque o Espírito Santo intercede por nós. O Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, diz a Bíblia Sagrada. Quando nós não conseguimos orar, o Espírito Santo de nós faz sair palavras da nossa boca, ele abre os nossos lábios. Ele abre a nossa boca e faz jorrar toda a nossa angústia e todos os nossos pedidos diante de Deus, para que nós sejamos fortalecidos. Então eu não faço a menor ideia o que me espera desse novo ano. Quais são as lutas que eu vou enfrentar nesse novo ano, e você também não sabe, mas o que eu sei
é que toda vez que eu precisar ser fortalecido, Deus irá me fortalecer com o seu forte poder. Porque o que o texto diz aqui, o texto que nós acabamos de ler, é que nós somos fortalecidos com as gloriosas riquezas de Deus, com o seu glorioso poder. Então nada é capaz de te impedir de orar diante de Deus. Você pode, você precisa, você deve orar. Você deve orar. Se ajoelhar diante de Deus com a expectativa de ser fortalecido, assim como o apóstolo Paulo orou por aqueles irmãos. Ele orou para que aqueles irmãos fossem fortalecidos, experimentassem do renovo de Deus. E essa é a minha oração para a nossa comunidade, que todos e cada um de nós experimentemos nesse novo ano o renovo de Deus, novas forças, um derramar sobrenatural do cuidado, da proteção, do poder de Deus sobre nós. A segunda coisa é que o apóstolo Paulo ora para que Cristo habite no coração daqueles irmãos. Então, a segunda lição de como nós podemos orar quando nós nos colocamos de joelhos é para que Cristo habite em nós. E é interessante essa expressão do apóstolo Paulo, oro para que Cristo habite no coração de vocês, porque até então, a única compreensão que era ensinada era de que aqueles homens e aquelas mulheres deveriam viver em Cristo. A oração era para que eles vivessem em Cristo. Agora aqui o apóstolo Paulo está falando, olha, há algo a mais. Cristo habita em vocês. Cristo quer habitar em vocês. E sabe o que acontece quando Cristo habita em nós? Quando Cristo vem habitar em nós, a nossa casa, que está toda desarrumada, toda cheia de utensílios fora do lugar, quebrados, antiquados, coisas que estão desajustadas, tudo isso Cristo vai colocando no lugar. Cristo vai colocando, fazendo uma grande limpeza no nosso coração, a ponto de que nada fica como estava. Quando Cristo vem habitar em mim, quando Cristo vem habitar em você, nada fica como estava. Eu não sei o que te colocou de joelhos no ano passado, mas o meu convite para você nesse início de ano é para que você se ajoelhe diante de Deus e peça, Senhor, habite em mim. Mas que ao pedir para que o Senhor habite em você, você faça isso com tanta honestidade e sinceridade, a ponto de dizer, Senhor, tira tudo do lugar. O que é que o Senhor percebe que aqui está prejudicado? O que é que o Senhor percebe que aqui está danificado? Tira isso daqui, Senhor, e faz tudo novo. Restaura o meu coração, restaura a minha casa, restaura a minha família, restaura o meu relacionamento com os meus amigos, restaura a minha vida por completo. Habite em mim, mas e ao vir habitar em mim, o Senhor tem total permissão, autoridade e liberdade para transformar tudo que está dentro de mim. Quando nós nos colocamos de joelhos, nós fazemos isso clamando para que o Senhor habite em nós. E ao habitar em nós, quando Cristo passa a morar em nós, nada fica como estava. Acontece que conforme nós vamos caminhando ao longo do ano, esse novo ano, esse ano vai avançando e nós vamos descobrindo dia a dia o que Ele tem para nós, nós começamos a pegar aquilo que Cristo tirou, que Cristo limpou e nós começamos a trazer de volta e a nossa casa começa a ficar novamente bagunçada. Então é necessário que nós nos ajoelhemos, vez por vez, com constância e com sinceridade no coração, olhemos para Jesus e venhamos a dizer a Ele, Senhor, renova as minhas forças,
restaura o meu coração, limpa a minha casa, organiza a minha vida. Tira tudo que está me apodrecendo de dentro do meu coração. Porque todos nós sabemos o que é que nos apodrece por dentro. Todos nós. Não há ninguém que não saiba o que faz com que o seu coração, a sua alma, a sua vida seja apodrecida. Todos nós sabemos. Todos nós sabemos. Mas quando nós convidamos a Cristo para vir habitar em nós, o que nós fazemos é: Senhor, Senhor, vem aqui, lava esse coração, lava a minha vida, tira toda essa podridão, porque eu quero ser limpo, eu quero estar puro diante do Senhor. O Senhor tem liberdade, o Senhor é o Rei, porque há diferença em Cristo residir no seu coração e Cristo presidir o seu coração. Há diferença entre ser residente e ser presidente. Cristo não quer simplesmente ocupar um cômodo no seu coração. Cristo quer governar o seu coração. E nós precisamos que Jesus governe o nosso coração. Então não basta apenas convidarmos a Jesus para vir, entrar e sentar no sofá e ficar ali nos observando, nos dando uns toques quando a gente se excede um pouco. Não, a gente precisa abrir espaço e dizer: Senhor, tudo isso é teu, todo esse lugar é teu. Então venha, ocupe, transforma, presida, governa, habite, transforme o meu coração. Terceira coisa que nós percebemos nessa oração do apóstolo Paulo: ele ora para que aqueles irmãos consigam compreender e conhecer o amor de Deus. Sabe o que acontece quando nós nos ajoelhamos e pedimos para que Cristo nos fortaleça, e pedimos para que Cristo habite em nós, transforme tudo que há em nós? O que acontece é que nós passamos a experimentar e a compreender e a conhecer o seu amor. Porque enquanto nós nos ajoelharmos apenas para lidarmos com as nossas frustrações diante de Deus, enquanto nós ajoelharmos apenas para apresentar para Deus aquilo que está nos chateando, que está nos entristecendo, enquanto nós fizermos apenas isso, nós não teremos o nosso coração completamente arrumado. A casa vai continuar sempre com as coisas meio que fora do lugar. Mas quando nós permitimos que Ele venha e habite de verdade, governe o nosso coração, é nesse momento que nós passamos a compreender e a conhecer o seu amor. E o que é interessante é que o apóstolo fala sobre compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. O amor que Cristo tem por nós, esse amor que nos constrange, esse amor que nos impulsiona, esse amor que nos encoraja, esse amor que muda a nossa mente, esse amor que nos inclina na direção do outro, esse amor de Cristo, ele tem uma altura, uma profundidade, uma dimensão incrível, sobrenatural. A dimensão da eternidade nos abraça no abraço de Cristo. Somos abraçados por Ele, podemos desfrutar do seu amor por nós. Mas é necessário nos colocarmos de joelhos, no sentido de dobrarmos o nosso coração diante de Deus, para que Ele nos fortaleça, para que Ele habite em nós, para que a gente consiga compreender, conhecer toda a extensão do seu amor. Porque Ele te ama, Ele me ama, mas o amor de Cristo não é esse amor apenas para nos fazer bem, para acariciar os nossos egos,
para fazer, poxa, a gente pisa na bola e aí Cristo vem, não, está tudo bem, vem, vamos lá. Não, o amor de Cristo é o amor para nos transformar, para mudar a nossa vida, para nos fazer gente de verdade. O amor de Deus por nós é o amor que nos torna seres humanos de verdade. É o amor que nos afasta da nossa semelhança com Adão e nos aproxima da semelhança de Cristo. Ser gente de verdade. Só é gente de verdade quem desfruta, quem experimenta, quem conhece o amor de Deus. Só é gente de verdade quem está, através do ato de Deus de derramar amor em nós, é gente de verdade aquele que recebe esse amor e está espalhando esse amor por onde passa. Ser gente de verdade é desfrutar do amor de Deus e impulsionar pessoas a conhecerem esse amor. Ser gente de verdade e viver de forma que Cristo seja glorificado e seja refletido na nossa vida, é ser canal do amor de Deus por onde passa. A gente não foi criado para ser represa, para ficar ali armazenando o amor de Deus. Não, a gente recebe esse amor, é para distribuir, é para oferecer, é para ofertar, é para abençoar. Então, conhecer o amor de Deus é você desfrutar do cuidado, da proteção, da bondade, da misericórdia, mas não é só para você desfrutar, é para você fazer com que outros desfrutem disso também. Conhecer a largura, a profundidade, toda a riqueza do amor de Deus, é ser canal do reino de Deus na terra, para que outras pessoas também conheçam esse mesmo amor. Então, o que é que nos coloca de joelhos? O apóstolo Paulo está de joelhos aqui para que as pessoas sejam fortalecidas, para que as pessoas passem a ter Cristo habitando em seus corações, para que as pessoas conheçam o amor de Deus e se transformem em agentes transformadores neste mundo, agentes da expansão do reino de Deus nesse mundo, para que todos aqueles que fazem parte dessa família que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 15, toda a família, nos céus e na terra, para que todas essas pessoas possam conhecer, compreender, desfrutar do amor de Deus. Última coisa, o apóstolo Paulo se coloca de joelhos para que aqueles irmãos sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Para que aqueles irmãos sejam cheios do Espírito Santo. Sabe como é que nós vamos vencer esse novo ano que está diante de nós? Com o Espírito Santo. É o Espírito Santo nos enchendo. É o Espírito Santo nos conduzindo. É o Espírito Santo agindo através de nós. É isso que nos dará condições de não apenas sobreviver a mais um ano, mas de glorificar o nome de Deus com a nossa vida. Sabe, às vezes os nossos dias vão passando e a gente começa a entrar meio que no automático. E quando a gente entra no automático, meu Deus, a gente passa a viver como se nós não dependêssemos de Deus, como se nós não tivéssemos que glorificar a Deus com a nossa vida. A gente vai vivendo, a gente liga no automático e vai fazendo as coisas e vai... Não faça isso com esse novo ano. Sabe essa lista que as pessoas fazem do novo ano, do que deve fazer?
Se comprometa em se colocar de joelhos diante de Deus para que você seja cheio do Espírito Santo. Se comprometa a se colocar de joelhos diante de Deus para que você consiga compreender toda a plenitude que Ele tem para transformar a sua vida e para transformar a vida daqueles que estão ao seu redor. Se comprometa a se colocar de joelhos diante de Deus com a expectativa de que o Espírito Santo te impulsione, te mova a uma vida que traga glórias ao nome de Deus. Se comprometa nesse novo ano a orar para saber como você deve servir e não quando você deve servir. Porque o tempo é hoje. Sabe, se comprometa a parar de adiar o seu envolvimento com o reino de Deus. Não dá mais. O ano que estamos agora, esse ano está com as cortinas fechadas, como eu disse no início. Você não vai conseguir abrir a cortina para saber o que vem por aí. Mas o que você pode é hoje se comprometer em viver uma vida de submissão a Cristo, em viver uma vida em que o nome de Cristo seja pregado por você, mas não apenas pregado, seja vivido. A vida de Cristo seja vivida na sua vida. Se coloque de joelhos para que Cristo te fortaleça, se coloque de joelhos para que Cristo habite no seu coração e transforme a sua vida. Se coloque de joelhos para que você consiga compreender o amor que Ele tem por você. Se coloque de joelhos para que você consiga desfrutar de toda a plenitude de Deus e assim desfrutar de intimidade, desfrutar de comunhão, desfrutar da transformação que Cristo tem para você. E não apenas isso, mas para que você também seja capaz de se declarar a Cristo. Se coloque de joelhos nesse novo ano, se declarando a Cristo, declarando o seu amor a Cristo, declarando que, ainda que tudo seja transformado, afetado, ainda que a sua vida vire de ponta cabeça nesse novo ano, que você continuará vivendo uma vida para a glória de Cristo e que você continuará dizendo com os seus lábios: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Se comprometa a anunciar o amor que te afetou. Se comprometa a anunciar o amor que transformou a tua vida, que te tirou da lama do pecado, te deu vestes novas. E se comprometa a fazer isso dizendo que você ama Jesus. Que você ama Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Aí onde você está. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. Te adoramos, Senhor. E queremos entregar todo o nosso coração diante do Senhor, para o Senhor. Te amamos, Senhor. Te adoramos, Senhor. E queremos reconhecer que só o Senhor tem autoridade sobre as nossas vidas. Te amamos, te adoramos e queremos dizer por todo mundo que o Senhor nos resgatou, que o Senhor nos perdoou, que o Senhor nos salvou, nos redimiu, mudou a nossa história, que o Senhor nos criou para a sua glória. E por isso nós te amamos.
E por isso nós te adoramos. E por isso nós nos colocamos de joelhos diante do Senhor, nós dobramos o nosso coração. Nós chegamos diante do Senhor com o nosso coração quebrantado, sem ter a mínima ideia do que nos aguarda nesse ano, mas com a convicção de que o teu amor não irá nos faltar, com a certeza de que a tua bondade não irá nos faltar. O teu amor, a tua bondade, a tua graça, o teu perdão, a tua misericórdia não irão nos faltar nesse novo ano. Por isso, Senhor, a minha oração para mim e para cada um e cada uma dos meus irmãos e irmãs é para que eles sejam fortalecidos no Senhor, através das suas gloriosas riquezas, através do seu incomparável poder e amor. Eu oro para que o Senhor habite no coração de cada um e cada uma dos meus irmãos e irmãs, que o Senhor habite no meu coração e que o Senhor tire tudo que tiver que ser tirado aqui de dentro, Senhor. Tira tudo do lugar. Limpa a nossa casa, limpa nossa mente, limpa a nossa vida. Eu oro para que alicerçados nesse amor insondável, grandioso, poderoso, nós venhamos a compreender toda a dimensão desse amor, ou pelo menos a dimensão que o Senhor permite que nós consigamos compreender. E ao compreendermos e ao conhecermos esse amor tão maravilhoso, tão extraordinário, tão incomparável, que nós venhamos a comunicar desse amor no mundo. Envia-nos nesse ano de 2021. Eu oro para que todos nós tenhamos a coragem de rasgar as nossas agendas, de rasgar os nossos planejamentos e submeter o nosso ano à agenda do reino de Deus. Eu oro para essa coragem na minha vida, na sua vida. Eu oro para que nós sejamos cheios do Espírito Santo e por onde passarmos, o sinal do reino do Senhor seja visto. Por onde formos, onde pregarmos, onde cantarmos, onde trabalharmos, onde comermos, onde nós formos, que o reino do Senhor chegue e transforme, tire tudo do lugar, faça tudo novo, para que todas essas pessoas que passarem por nós nesse novo ano possam também cantar junto conosco, que nós te amamos, que nós te adoramos com todo o nosso coração, com toda a nossa vida, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, com toda a nossa mente. Nós te amamos, nós te adoramos e entregamos a nossa vida diante do Senhor, Deus. Nós te amamos, nós te adoramos e entregamos toda a nossa agenda diante do Senhor. Nós nos submetemos à tua agenda, Senhor. Nós nos submetemos ao teu reino, ao teu agir, ao teu governo. Nós nos submetemos à tua vontade. Nos dê, Senhor, discernimento, consciência, responsabilidade de que nós não podemos mais adiar o nosso envolvimento com o teu reino. Porque o tempo que o Senhor nos deu, o dia que o Senhor nos deu é hoje. Então é hoje que nós devemos nos comprometer em ser agentes do reino de Deus no mundo. A começar pelas nossas casas, pelas nossas ruas, pela nossa cidade, Senhor. Envia-nos para sermos sinal poderoso do reino do Senhor. Envia-nos para que todos juntos cantemos e vivemos uma vida que diga que nós te amamos, que nós te adoramos. Para a glória do teu nome, entregamos a nossa vida, para a glória do teu nome, consagramos ao Senhor esse ano que o Senhor nos deu e dizemos: Jesus, nós te amamos, nós te adoramos,
com todo o nosso coração. Amém, amém, amém. Deus te abençoe.